Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. O assunto de hoje, nós veremos 5 passos para termos uma relação íntima com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? É o que vamos ver em 5 passos. Ser íntimo de Deus é algo que todos devemos buscar, não é somente para certas pessoas ou grupos. Deus ama todos e deseja um relacionamento íntimo com todos. O salmista já disse, mas para mim bom é estar perto de Deus. Salmos 73, versículo 28. Se seguirmos as instruções bíblicas, meditarmos nelas dia e noite, certamente seremos filhos íntimos do Pai. Vamos ver o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então nós devemos buscar a Deus em todo o tempo. Não é somente quando vai ali na igreja, né, ter comunhão com os irmãos ali, você tem ali uma relação íntima com Deus ali, naquele momento, e quando você sai durante a semana, você já não busca Deus, você não ora, você não lê a palavra. Tem que ter este tempo com Deus, né? Temos que buscar a Ele em todo o tempo. E eu percebo que muitas pessoas não têm buscado a Deus, não têm tido comunhão com Ele. Se você não tem uma comunhão com Ele, você não consegue mais nem achar os livros mais difíceis que está na Bíblia. Quando você começa a buscar e ter uma relação íntima com Deus, você já sabe onde está aquele versículo, aquele capítulo. Aí, se você deixa de lado, você não consegue mais, né? Onde está aquele versículo? Versículos que são, assim, o básico, né? Pra gente entendermos a palavra de Deus, a gente não consegue mais. Nem os hinos também, que eram, assim, muitos conhecidos, né? Nosso, a gente acaba esquecendo, né? Então, nós devemos nos atentar para isso, porque a gente tem que buscar a Deus os 7 dias da semana. A gente tem que ter um relacionamento, buscar a Deus em todo o tempo. Meditar dia e noite. Porque quando meditamos na palavra do Senhor, Satanás não tem vez em nossas vidas. Satanás, ele vem tentar nos enganar, mas se estamos ali aos pés da cruz, buscando Jesus em todo o tempo, jamais Satanás tocará em nossas vidas. Amém? Vamos ver o que está escrito também em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, quando nós começamos a orar, nós devemos pedir perdão dos nossos pecados, purificar o nosso coração. Porque Deus se agrada do coração sincero, do coração que se achega a Ele. E Ele vai chegar perto de nós. Agora, se a gente não busca Deus, né, as pessoas acham que Deus vai ouvir a oração. Deus não escuta a oração de tolos. Então, nós devemos ter uma proximidade com Deus. Amém? Intimidade é sinônimo de familiaridade, conforto, confiança, amizade. Significa ser íntimo, em que há muita proximidade. Agora a gente vai conhecer o primeiro passo para ter uma intimidade com Deus. Conhecer a sua palavra. Ninguém tem intimidade com quem não conhece, e ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Devemos fazer como o salmista nos diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Então, nós devemos guardar no coração a palavra de Deus. Se guardamos no coração, nós não damos lugar ao pecado. Amém?
Um dos principais propósitos da Bíblia é transformar nossa vida, se não o maior. Podemos perceber em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor, no momento que penetra os nossos corações, né, ela entra de uma tal forma que ela preenche com o Espírito Santo e a gente passa a entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Quando conhecemos a Bíblia, vamos conhecendo Deus. Gera-se intimidade, adquirimos confiança e sabemos esperar em Deus. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, pela Bíblia nós conhecemos quem é Deus. E realmente, quando abrimos a palavra do Senhor, nós devemos pedir ao Espírito Santo discernimento, porque a própria palavra é a boca de Deus falando aos nossos corações. E ela chega de uma tal forma que a gente passa a entender o que Deus está falando através daquele versículo, daquela palavra, daquele livro, que é a boca de Deus. Pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo escrever a palavra, para que hoje eu e você pudéssemos, né, alcançar a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém? O segundo passo para ter uma intimidade com Deus é ter tempo de oração e jejum. Jesus sabia que seus discípulos nunca compreenderiam plenamente o seu exemplo de oração. Mateus, dos 6, 9 ao 13, fala sobre o Pai Nosso. É a oração que ele nos deixou. Depois vocês verifiquem este capítulo de Mateus. Se não entendessem primeiramente os princípios da oração, é exatamente por isso que ele nos deixou seu modelo de oração. Não nos deu uma reza, um rito, deu-nos um padrão de oração e os discípulos aprenderam perfeitamente o objetivo da oração. Nunca deve ter como foco ser o centro da atenção das pessoas, mas sim a aprovação do Senhor. Jesus disse: "E quando vocês crerem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará." Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 6. Então, quando formos orar, nós devemos fechar a porta do nosso quarto, né, e ter ali uma intimidade, uma conversa com Deus. E Deus trará uma resposta. Às vezes, Deus fica em silêncio. Não é naquele momento que Ele vai falar com você, mas Ele falará. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E devemos entender isso. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Então, devemos entender. Ele pode falar em uma semana, no mesmo momento, né? Ou um mês. E às vezes a gente fala, nossa, como tá demorando, né? A gente não tem fé de esperar no Senhor. Mas devemos esperar nele. Porque ele falará conosco. Jesus retirava-se para orar. Lucas 5,16. Depois vocês conferem esse versículo. Diferente dos líderes religiosos da época, Jesus não orava para ser visto pelos homens. Orava porque valorizava a intimidade com seu Pai. Então, Jesus não precisava mostrar que estava orando. E assim é conosco também. A gente não precisa mostrar para ninguém que a gente vai ter um momento de oração. É simplesmente se retirar, fechar a porta do nosso quarto e ter uma intimidade com Deus, uma conversa, um relacionamento. O jejum também traz
proximidade com Deus, pois deixa-se em segundo plano a própria vontade para se ouvir a voz de Deus. É abster-se de alimentos ou outras coisas necessárias para estar em total dependência de Deus, Há alguns exemplos bíblicos que tiveram uma vida de oração contínua e regular, que também faziam jejum. Isso tornava-os mais sensíveis para ouvir e falar de Deus, sendo assim mais íntimos e amigos do Senhor. Vamos ver algumas pessoas na Bíblia que tiveram uma intimidade, um relacionamento mais próximo com Deus. Moisés jejuou 40 dias. Vocês podem verificar essa passagem em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Esdras jejuou 3 dias. Esdras, capítulo 10, versículo 6. Elias jejuou 40 dias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Daniel e seus amigos jejuaram 21 dias. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Paulo jejuou 3 dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. Jesus jejuou 40 dias. Lucas, capítulo 4, versículo 2. Agora vamos ver o terceiro passo para termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Ser obediente. A obediência ao Senhor foi sempre visível na vida de Jesus. Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." João, capítulo 4, versículo 34. Obediência é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. Podemos observar quando o rei Saul desobedeceu a Deus, recebeu uma advertência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Depois vocês conferem esse capítulo de 1 Samuel. Percebemos que pelo fato de não ter obedecido Saul foi rejeitado como rei de Israel, e as coisas começaram a ir mal para ele. Saul desperdiçou a chance de ser obediente, ser abençoado e ser íntimo do Senhor. Então ele desobedeceu. Nós percebemos que desde o princípio, quando Adão e Eva eles pecaram lá, desobedeceram a Deus, né? Algumas coisas vieram sobre a vida deles, né? Assim como o pecado entrou no mundo, entrou também as doenças, entraram, né? E depois eles se arrependeram, né? E Deus viu ali no arrependimento deles que eles foram sinceros, né? Então Deus, ele busca um coração arrependido, um coração sincero, e devemos obedecê-lo em tudo. Tudo que formos fazer, nós devemos consultar o Senhor primeiramente, para depois a gente não nos prejudicar ou também ficarmos tristes, né? Porque a desobediência faz com que nos envergonhamos, né? Porque eles ficaram envergonhados diante de Deus. Então Saul, ele desobedeceu, né? E se afastou. Toda vez que a gente desobedece, a gente se afasta de Deus. Então devemos buscar sempre obedecer a palavra do Senhor. Temos muito a ganhar em sermos obedientes ao Senhor. O próprio Filho foi obediente até a morte. Quanto mais somos obedientes, somos mais íntimos. E quanto mais íntimos de Deus, mais desejamos fazer a sua vontade. Amém? Vamos ver agora o quarto passo. Viver em comunhão. Quando experimentamos a intimidade com Deus, ficamos tão animados que queremos compartilhar isso com outros, inclusive com os irmãos da mesma fé. Jesus, deixa-nos esta orientação clara, que todos sejamos um no Senhor, mesma unidade, mesmo compromisso, mesma vida, mesma intimidade, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João, capítulo 17, versículo 21. Então, quando nós
estamos mais íntimos de Deus, nós vivemos em comunhão um com os outros, né? Vivemos na mesma fé. Amém? Quinto passo é ter um coração grato. Gratidão não é, ou pelo menos não deveria ser, apenas quando comemoramos a passagem do ano novo. Não é somente um emprego novo, uma nova casa, um novo carro. Podemos observar o que Paulo diz sobre a situação do homem, sua falta de reconhecer a Deus, ser agradecido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E é isso que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas estão desobedientes, né? Hoje as pessoas não estão mais obedecendo aos pais, né? E nos últimos dias aconteceria isso, né? As pessoas estão sendo ingratas umas com as outras, o amor está se esfriando, porque é bíblico, tem que se cumprir o Apocalipse. E Jesus está voltando. E devemos estar íntimos do Senhor Jesus. Devemos buscá-lo em todo o tempo. Não é só porque agora é o final dos tempos, né, que devemos nos aproximar dele, mas é em todo o tempo que devemos buscá-lo. Devemos buscá-lo em espírito e em verdade. Se você não entende uma passagem, pede discernimento, orientação para o Espírito Santo, porque ele é o nosso professor. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é para ele que a gente deve pedir orientação. Então, o que está acontecendo hoje, né, com a humanidade, tudo está caminhando para um governo único mundial. Então, nós devemos acordar e se atentar para os sinais da volta de Jesus. Porque nós estamos presenciando, né, como o alimento, né, a inflação está aumentando. E daqui para frente a tendência é só piorar, não é melhorar, infelizmente, né? Que Jesus volte logo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Continuando, em Romanos 1, 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Em Salmos 95, versículo 10, percebemos o coração ingrato de um povo. Durante 40 anos estive irritado com essa geração. E disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Então, desde o deserto, desde os 40 anos lá que eles ficaram no deserto, né? Deus fez sinais e maravilhas, e mesmo assim o povo murmurou. E não reconheceu que Deus era Deus ali. Eles foram desobedientes, viraram as costas para Deus. E Deus, ele é o único caminho, Jesus é o único caminho, não há outro caminho a não ser ele. Ele é a verdade, é por ele que temos salvação, né? Então Deus é um Deus que se ira, e agora ele vem julgar as nações, ele não está brincando, as pessoas estão brincando, acham que ele vai demorar para voltar, então por isso, né, elas fazem o que querem da vida delas, mas tanto eu quanto essas pessoas nós vamos se apresentar diante de Deus para prestar contas do que fizemos nesta vida. Então devemos tomar cuidado enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui. Deus tem um propósito nas nossas vidas e devemos
obedecê-lo, devemos procurar ser pessoas melhores. É essa palavra que eu deixo. Se volte para Jesus. Jesus está retornando. Ele vem buscar um povo que se arrepende dos seus pecados, que se arrependeu dos seus pecados. A hora de receber o Senhor Jesus como único e suficiente, ter uma intimidade, né? Tem pessoas que nem não oram mais quando chegam os problemas, quando chega a adversidade, não busca mais Deus, deixa ele de escanteio, ao invés de orar, de falar para ele o que está acontecendo, para ele poder aliviar a sua dor, não busca, simplesmente vira as costas. E não é isso que devemos fazer. Sabe? Passamos sim por dificuldades, mas devemos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós venceremos também. Então é muito sério. Não é simplesmente, sabe, ir à igreja. É buscar a Deus todos os dias. Se alimentar. A gente não se alimenta, né, com a comida dessa terra para o nosso corpo físico. Nós devemos alimentar o espírito. Porque se a gente não rega o nosso espírito com a palavra de Deus, a planta vai morrer. Então nós devemos todos os dias, seja um versículo ou seja um capítulo, né? Tem que ter o hábito de ler a Bíblia toda, dividi-la em partes, pegar o Velho Testamento, depois o Novo, ter o hábito de ter uma comunhão com Deus, de ter um devocional, sabe? Eu nunca me esqueço quando meu pai e minha mãe faziam o devocional comigo e com a minha irmã quando nós éramos crianças. Eu não me esqueço. E as palavras ficaram cravadas no meu coração e no dela, que até hoje lembramos dos versículos. Frequentamos, sim, desde criança, a escola dominical. E como eu gostava de cantar os hinos que eram entoados lá, de criança. Que hoje eu estou ensinando os meus sobrinhos. Então você tem que passar para frente. Você tem que passar para frente. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, desde muito pequeno, você já tem que ensinar a criança em qual caminho que ela deve andar, porque depois jamais se desviará dele, porque vai ficar cravada no coração. Esse é o problema. O mundo tem entrado dentro das igrejas, tem afastado as pessoas de Cristo Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês, que devemos ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, se quisermos ver Ele. Porque se não tivermos uma intimidade com Deus, a nossa fé, ela vai morrer. Então, todos os dias, nós devemos buscar ao Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigada a todo inscrito, a todos aqueles que me acompanharam até aqui, Pai, este vídeo, meu Deus. Esteja abençoando todos aqueles, Pai, que se encontram enfermos. Abençoe os parentes, amigos e conhecidos, tanto dos inscritos como os meus também, Pai. Pai, sabemos que estamos passando por um período não muito bom, tanto aqui no nosso país quanto no mundo, mas eu sei que nas Tuas mãos, Pai, está o controle desta terra, deste mundo, Pai. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aquele que guardar as palavras, Pai, de vida eterna no coração, esse será salvo, Pai. Aquele que crê em Ti, esse será salvo, meu Deus. Seja abençoando todos os cristãos espalhados por este mundo, Pai, aqueles que têm sido perseguidos, Pai, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Se alguma pessoa, meu Deus, passando por necessidade financeira, que as Tuas mãos possam, meu Deus, se estender sobre a vida delas, Pai. Abençoa nosso
país, abençoa, Jesus, o nosso presidente, sua família, Pai, porque é bíblico, o Senhor mesmo diz em tua palavra que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e devemos orar por aquele que o Senhor colocou ali, Pai, para governar o país, Pai. Em tudo dai graças, Pai. Obrigada por tudo, por suprir nossas necessidades, por nos manter em pé, Pai. Esteja visitando os hospitais, o Hospital do Câncer, Pai, as crianças que se encontram com câncer, que as tuas mãos possam se estender sobre a vida delas neste momento, Pai. Em nome de Jesus, é que eu oro e te peço, Pai, fica conosco, Pai, livrando-nos de todo o mal e de toda artimanha vil do inimigo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo. E que Deus abençoe. Não deixa de compartilhar com amigos, parentes e conhecidos. Não deixa de curtir, de dar o seu like, porque quando vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado para que mais pessoas possam ver o vídeo, se inscrever. Você que chegou agora, não deixa de se inscrever e ativar o sininho. E também o YouTube ele tem desativado, né, vídeos, então vocês têm que virem ver se a inscrição de vocês estão ativa, né? E ver lá se tá ativa a inscrição. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.